Prezados e amados irmãos e irmãs, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, o profeta que nos guia, eu quero de todo o meu coração agradecer pela presença de cada um dos irmãos e irmãs em mais esta reunião. A nossa reunião é uma coisa sagrada, é momento que nós precisamos, devemos deixar o nosso coração contrito ao ato devocional que é a nossa reunião. Aqui, irmãos, se encontram a graça e o poder de Deus, de Jesus nosso Senhor, a graça da nossa bendita e santa Avó Rosa, bem como a sua presença, e a presença bendita de nossa Mãe Virgem Maria, do santo irmão Aldo, e dela a nossa querida e santa Avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador. Eu lhes apresento a minha saudação, desejando que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso divino Salvador, esteja na vida de todos os irmãos e irmãs. Como nós estamos iniciando uma reunião online, também estendo o meu agradecimento pela audição de nossos ouvintes internautas. Que a bênção e a graça do nosso Consolador esteja na vida e no lar de todos aqueles que amam esta doutrina, esta disciplina, porque sabe que foi Jesus nosso Senhor que nos deu para o nosso bem, para a nossa salvação. Convido a todos para colocar-se em pé, por gentileza, aqueles que puderem, para que possamos dar início a nossa reunião com uma oração. Curvem sua cabeça, fechando seus olhos para não se distrair. Oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, neste momento, Senhor, é grande a alegria em nossos corações, porque estamos diante de Ti, diante do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, diante da nossa bendita e santa Avó Rosa, nosso Consolador, diante de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e do santo irmão Aldo, o pastor por excelência da promessa de Jesus, nosso Senhor. Venho pedir a Tua graça, santo irmão Aldo, para esta reunião que nós estamos iniciando. Peço que o Senhor abençoe todo o nosso trabalho, a começar do púlpito, sobre a minha responsabilidade, também os obreiros, que cada um tem o seu trabalho, esse coral. Peço que o Senhor os abençoe grandemente, para que possam desempenhar bem o seu trabalho e realizar da melhor forma possível, não para engrandecimento próprio, mas para louvor e glorificação do bendito nome do Senhor Deus nas alturas, de Jesus, nosso divino Salvador, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do santo irmão Aldo, de todo o reino celestial. E por tudo seja o Teu santo nome honrado e glorificado, e declaro esta reunião iniciada em Teu santíssimo nome. Amém. Vamos cantar o hino número 1, Igreja Forte. Forte que não tem
O santo irmão Aldo está ao nosso lado. A todo instante com sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida, Ele não nos deixa só, pois agora lá do céu poder cuida de nós. Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele é o santo profeta da glória de Deus. Nosso santo irmão Aldo, lá da glória celestial, olha por nós, nunca esquece de quem merece a sua bênção. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, e então Ele intercede por nós junto ao Pai. Em todos os momentos Ele ouve a nossa voz. Ele é o santo glorioso que cuida de nós. O santo irmão Aldo está ao nosso lado. Constantemente
todo amor, com muito carinho, nos dá perdão. É tanta sua vontade, é imensa paz que Ele traz ao nosso coração. observa
Obrigado, irmãos. Louvado seja o nosso Deus nas alturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Louvado seja a Mãe Virgem Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus, que também é nossa mãe, porque ela é mãe de todos os filhos de Deus. Nos céus, ela recebeu esse título de Rainha dos Céus, Mãe dos Filhos de Deus. Então, irmãos, louvado seja também o santo irmão Aldo, que é o pastor por excelência que Jesus prometeu e que nesta igreja foi o primaz e, portanto, é o primaz da Igreja Apostólica. Louvado seja a nossa bendita e santa avó Rosa, que mereceu a grande graça de Jesus se manifestar a ela e formá-la como o outro consolador da sua promessa, a qual entregou nas tuas mãos a responsabilidade de guardar, proteger e abençoar o povo de Deus na terra. Por isso nós agradecemos muito por ter esta proteção, por ter esta fé convicta em nosso coração. Daí, irmãos, o valor da nossa obediência, o valor de estarmos sempre ligados à verdade do reino dos céus, através da nossa vida exemplar, da nossa vida ligada aos ensinamentos do Consolador. Antes de dar início à mensagem, eu quero fazer a leitura deste aviso da congregação. Hora milagrosa. Houve a hora milagrosa na rádio Itapuã, FM 97.1, de Pato Branco, aos domingos às 13 horas. Nosso endereço da nossa igreja aqui na cidade de Coronel Vivida, Avenida Generoso Marques, número 1349. Reuniões sábado, 19 horas, domingo às 10 horas da manhã. E também quinzenal, às terças-feiras, às 19h30. A doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e a disciplina que nos foram legadas por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nosso Santo Primaz muito zelou deste alicerce e nos incentivou para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns desses ensinos preciosos. A disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Avó Rosa, em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão se desviando do caminho e praticando a desobediência, se deixando levar por influências do mundo e praticando o pecado. Isto não é correto e devem se arrependerem e retornarem aos preceitos da Igreja Apostólica. A Igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar,
e na sociedade em que vivem, tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. Quer dizer, nada que Jesus, através da Santa Avó Rosa, determinou que o Filho de Deus não podia fazer, então permanece do jeito que ele falou. O uso de roupas extravagantes, fora da medida, do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de calças compridas ou shorts, pinturas e maquiagem não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Por isso, irmãs, que tem esta exigência, Deus exige de suas filhas viver assim, como essa igreja ensina, porque caso contrário, então a pessoa, ele fica de uma forma que está fazendo com que a outra parte, olhando, vendo uma mulher de um traje extravagante, através do seu pensamento, muitas vezes ele entra em pecado. Isso aí não é lícito para a filha e as filhas de Deus. Deus não quer que elas andam assim. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barbas totalmente amparadas. Não usem shorts nem calças justas de sarja ou moletom agarradas ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. Hoje é muito comum a prática de exercício ao ar livre ou em academias especializadas, porém deve observar o traje. Não se exponha diante de outras pessoas com roupas coladas no corpo, shorts, cola e camisetas cavadas. Porém, alguns estão procedendo desta maneira e ainda saem de suas casas nesta situação, se expondo nas ruas e tiram fotos e compartilham nas redes sociais, causando escândalo. É realmente um escândalo. Essa pessoa não quer nada com nada. Se não mudar, eu digo que vai de água abaixo. Precisa se valorizar. Precisa valorizar o que Deus, o nosso Pai, através de Jesus e do Consolador, nos ensina. Porque, irmãos, disto nós dependemos para que possamos chegar um dia na glória celestial. Agora, se a pessoa não tem esta intenção, ele abraça o mundo, ele abraça as orgias, os costumes mundanos. Tome cuidado com os lugares áridos. Nunca foi permitido participar de sons, danças, cinemas, teatros e clubes. Infelizmente, alguns cedem à tentação e deixam-se levar por amizades inconvenientes, indo a estes lugares com trajes totalmente fora da disciplina. Fazem uso de bebidas alcoólicas, entre outros. Cuidado com a exposição do seu corpo em praias, rios e piscinas. O traje apostólico deve obedecer às regras disciplinares da igreja em qualquer lugar, promovendo respeito, honra e pudor. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude, do planejamento de um casamento.
pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e da família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimento respeitoso e honrados, evitando atos e comportamento indecoroso. Então, irmãos, isto é outra parte muito problemática, porque se nós escolhemos estarmos em uma igreja que pertence ao reino dos céus, é claro que nós não podemos ficar olhando a forma que o mundo age e agir como eles agem também, porque lá sabe como é que é o namoro. Agora aqui não pode ser assim. Qualquer um que fazer com que o seu namoro seja como um mundano, uma mundana, naturalmente está desqualificando a si próprio diante de Deus, porque está se desvirtuando, perdendo as características as quais nós recebemos de Deus, através do Espírito Santo, vindo pelo Espírito Consolador sobre a nossa vida e o nosso espírito. Então essas virtudes, prezados irmãos e irmãs, nos dá a qualificação diante de Deus, mérito, merecimento, para diante das lutas, diante das dificuldades que surgem no dia a dia, então nós termos condição de dobrar o nosso joelho, ou muitas vezes nem dá tempo de dobrar o joelho, mas o nosso pensamento leva a nossa oração no reino dos céus, na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Jesus e na Virgem Maria, e eles, com todo o poder que têm, pode nos acudir, pode nos abençoar, porque nós estamos vivendo a vida que eles nos deu para ser vivida. Portanto, longe do mundo pecador. Agora, se nós querermos receber de Deus, estar aliado com o mundo pecador, é claro que vamos pedir e não alcança. Não alcança. A igreja e suas orientações, tome cuidado, digo melhor, com lugares áridos. Nunca foi permitido short. Isso aqui eu já li, né, irmãos? Vamos mais para frente. A fidelidade de um casal apostólico deve trazer honra ao lar e à família. Cuidado com desvios de condutas e atitudes que comprometem o relacionamento e rompem matrimônios, deixando filhos desamparados e sem o amor de um pai ou de uma mãe para lhe dar carinho, educação e segurança. Muito cuidado com o que vêem na internet. Precisa ser sábios e colocar a doutrina e a disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana, e principalmente os afastam de Deus. Atenção especial com as redes sociais, cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos e pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Cuidado com as fofocas, mentiras e conversas que não edificam. Tudo isso te leva ao descrédito e ainda é pecado.
a propagação de uma inverdade ou até mesmo uma verdade sem autorização podem te causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente como filho de Deus no tabernáculo santo, para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, reverentes, sem movimentações desnecessárias, com a atenção a todos os atos da mesma, e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar o celular para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isto tira a atenção delas e de outras pessoas. Muito cuidado no convívio com outras pessoas, sejam apostólicos ou não. Não devemos cobiçar, ofender, insultar, caluniar, proceder a abuso físico ou sexual, promover agressões físicas, furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerância e divisões. Tudo isso leva à discórdia, brigas e escândalos que tiram o brilho da sua alma, tiram a essência de um filho de Deus, colocam em descrédito, digo melhor, sua fé e mancham a sua honra e sua moral, prejudicam a mensagem da igreja e dão mau testemunho na sociedade. Mesmo com todos esses ensinamentos que são do conhecimento de todos os apostólicos, infelizmente alguns se desviam do santo caminho, dão lugar às tentações e às ilusões e pecam gravemente contra Deus e seus santos e sua fé. Alguns ainda expõem os seus pecados nas redes sociais, incentivando outros a participarem. Cuidado com o seu proceder. Deus é perfeito, que te deixa plantar o que quiser, porém Ele é justíssimo, que te fará colher aquilo que plantou. Alguns, levados pelas insensatez e dominados pelo pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vêm através das mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aconselhando, ensinando e orientando a todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora estejam tentando modificar a disciplina, reafirmamos que continua e continuará intacta até o fim da Igreja Apostólica na Terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta Santa Igreja Apostólica. Prezados irmãos, nós vemos que não tem como a pessoa viver com os seus pés em duas canoas. Se na realidade ele não firmar ou nenhuma ou outra, ao longo da sua viagem, naturalmente, a consequência
é certa de que ele irá cair na água. E nem ficará nenhuma e nem outra, mas o abismo vem sobre ele. Então é necessário que todos nós buscamos nos qualificar, sendo filhos obedientes, filhas obedientes, porque na realidade Deus, Jesus, nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles são santos poderosos no reino dos céus. Eles nos ensinam isto, irmãos, porque eles desejam que nós iremos para junto deles, onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza nem mal algum, mas somente bonância constantemente. Então nós vemos como está dito aqui nesse trechinho. Muito embora estejam tentando modificar a disciplina, reafirmamos que continua e continuará intacta até o fim da Igreja Apostólica na Terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta Santa Igreja. O que significa a vitória da Igreja? A vitória da Igreja, irmãos, é a nossa salvação. Aquele um que veio aqui e depois voltou para onde veio, ele não leva a vitória para a igreja, porque desde o início da reunião eu falei, a igreja somos nós. Então, quando a mensagem nos mostra que isto leva a vitória da nossa igreja, é a nossa vitória. E a nossa vitória é a nossa salvação. A nossa vitória é nós enfrentarmos todos os dias o nosso cotidiano e sermos felizes, sermos vencedor, e no último dia nós sermos glorificados por Deus e por Jesus e pelo Consolador. Mas para isso precisamos ser obedientes aos ensinos doutrinários que esta Santa Igreja Apostólica nos ensina. Caso contrário, eles lutam como sempre, mas nada pode fazer, porque Jesus, todo mundo, quase, todo mundo reconhece que Jesus é o Salvador da humanidade, mas Ele não pode salvar ninguém, irmãos, sem que esta pessoa queira a sua salvação. Ele só pode fazer, ele só pode atuar na vida daqueles que queiram a sua atuação. Mesmo assim a Santa Avó Rosa, mesmo assim ao Santo Irmão Aldo, que nos dias presentes estão realizando a obra de Jesus na terra, juntamente com o Senhor Jesus. Mais uma vez afirmamos que nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos apostólicos, cada um sendo exemplo aos mais novos na fé. Os membros do ministério que não obedecer à disciplina não poderão continuar com seu cargo, pois estão ferindo as leis da igreja e as orientações de Jesus. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Lembrem-se, sem disciplina não há moralização dos costumes,
nem se dá a purificação da sua alma. Agora chegou o momento da sua decisão. Quer ser um apostólico fiel e vitorioso? A decisão está em sua consciência, no seu coração e nas suas obras. Não basta apenas ter fé, é preciso ser fiel aos preceitos da fé, realizar boas obras e dar exemplo de filho de Deus. Recomendamos que tome a melhor decisão, aceite e guarde esses conselhos em seu coração e sejas muito fiel à sua fé, praticando esta doutrina e disciplina, sendo apostólico de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus, seu Criador, o mérito de ser um filho amado, abençoado, protegido e amparado, e ter a bem-aventurança de um dia morar com Ele, com seus santos e anjos no reino dos céus para toda a eternidade. Então, irmãos, é isto aí que Deus espera de nós, é isto aí que Jesus espera de nós, assim como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Quando Jesus, ele aceitou de Deus a cumprir aquela missão que todos nós sabemos que foi tão dolorosa, ele o fez, irmãos, com o desejo de que todos pudessem receber o seu sacrifício, receber os seus ensinamentos, abandonando a vida maldosa do mundo, que é a mágoa, que é a falta de amor, que é a presunção, que é o desrespeito, que é a promiscuidade e tantas outras coisas que existem. Então Jesus veio abolir tudo aquilo na vida das pessoas. Ele sabia e sabe, como sabe sempre, que se a pessoa permanecer com esse tipo de vivência, não tem parte com Deus. Então, por isso que ele veio à terra, deu a sua própria vida, verteu seu sangue e morreu na cruz, para nos livrar desse entendimento diabólico, que nada tem com Deus. E todos aqueles que deram ouvidos ao que Jesus fez e ensinou, após terminar nesta terra a sua missão, foi levado aos céus. E ante hoje, irmãos, é assim. Nos dias presentes, nesse tempo da regeneração, no tempo do outro Consolador, da promessa de Jesus, Ele tudo fez para vir a esta terra, para formar uma santa poderosa, para formar um santo poderoso, aquele que quando nós clamamos, Ele atende a nossa petição, para nos livrar, irmãos, desse mundo que arde com fogo e enxofre. E a doutrina ensina que aqueles que não abrir mão de tal coisa, após o término da sua vida material, o seu espírito entrará em uma condenação eterna. E lá haverá lutas intensas, cujas lutas nunca mais acabará. Então, por isso ele fez aquele sacrifício e nos dias presentes voltou pela segunda vez para formar a sua igreja, para formar o Consolador e o Santo Pastor, para dar uma nova oportunidade de salvação. Por isso
que o que ele determinou nesta igreja não pode ser retirado. Disciplina jamais. A disciplina precisa existir, cada dia mais obedecida, cada dia mais vivida, porque é ela que nos aproxima de Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus, e sem disciplina ninguém terá santificação. Então nós precisamos amar a disciplina para que nós possamos ser santo de Deus nesta terra e um dia ser santo de Deus no reino dos céus. Amém.
Prezados irmãos e irmãs, eu quero nesse momento agradecer imensamente a presença de todos, agradecer a sua atenção, a sua meditação, porque quando a pessoa está atento, ele está meditando sobre tudo. Então, é muito importante isso, porque ajuda a ter a gente que está transmitindo a mensagem. Obrigado. Agradeço também o coral pelo seu trabalho, a orquestra, a regente, o irmão que está na técnica ali, no som. Que Deus abençoe grandemente a vocês, porque desempenharam o seu papel, abrilhantando a nossa reunião. Agradeço também os obreiros, diáconos, diaconisas, que prestou seu trabalho nesta reunião. Estendo o meu agradecimento aos nossos irmãos, ouvintes, internautas, dizendo muito obrigado por estar conosco até o final de nossa reunião. Que Deus lhes abençoe, em nome do Santo Consolador, a nossa santa e bendita Vó Rosa. Convido a todos para colocar-se em pé, para que possamos agora orar e assim finalizar a nossa reunião. Curvem sua cabeça, fechando os seus olhos para não se distrair. Oremos. Altíssimo e onipotente Deus, nosso glorioso Pai Celestial, Pai Santo, que nos enviou Jesus para ser o nosso Salvador, e através de um martírio doloroso, Ele nos deu esta condição da salvação. Então, agora está em nossas mãos lutarmos para obedecer o nosso Mestre, para obedecer os seus ensinamentos, e assim sermos vencedor, e naquele glorioso dia receber o nosso galardão. Louvado seja Jesus, o teu santo nome. Também neste momento agradecemos imensamente por nos ter enviado o Consolador na pessoa bendita da Santa Vó Rosa, a qual com muito amor faz valer o sacrifício, a doutrina, os ensinamentos de moral elevado que Jesus trouxe a esta terra para todos aqueles que interessar a viver uma vida santa e piedosa. E nós apostólicos interessamos muito nesta vida, por isso queremos, Jesus bendito, te obedecer. Agradecemos também ao santo irmão Aldo, que durante os seus 44 anos, ele não mediu sacrifício para ensinar esta igreja, com seus exemplos magníficos, com a sua forma de ser. Ele deixou um legado que podemos lutar até o fim, sempre lembrando e recordando de tudo quanto fez em nosso meio. E assim sendo, nós te agradecemos de todo o nosso coração, santo irmão Aldo. E agora despede a sua igreja. Muitos estão orando. Eu apresento as orações que eles fazem diante do Senhor, diante de Jesus e da Santa Vó Rosa, pedindo a tua bênção. Aqueles que estão pedindo para a sua saúde, outros para algum parente que nem aqui não está, mas ficou em sua casa sofrendo alguma dificuldade por uma enfermidade. Que seja desfeito e destruído todo o poder do mal, e eles se sintam confortados, saudáveis, melhorando, e assim tendo uma vida maravilhosa. Também eu coloco a minha mão sobre essa caixa de oração para pedir as tuas bênçãos para aqueles que aqui puseram o seu nome, seu endereço, ou nomes de pessoas conhecidas, pessoas de coração bom, que crê e não duvida na Senhora como nosso Espírito Consolador. Que a Senhora os abençoa, que a Senhora os livra de todo o poder do mal.
Abençoa, Mãe Santa, este coral. Abençoa todos os elementos que compõem o mesmo, lhes dando cada dia o dom precioso para levar a doutrina cantada a muitos corações, ou seja, a todos os corações generosos que querem ouvir. E assim sendo, eu estendo também esta graça, esse pedido para os nossos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, para que eles possam receber a sua bênção, a sua graça e ser livre e liberto de todas as amarras deste mundo e viver uma vida ligada a Deus, uma vida santa, justa e abençoada. E por tudo nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso e Jesus, o Santo Consolador. Prezados irmãos e irmãs, e assim recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, as bênçãos da nossa bendita e santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, e também receba com muita fé e amor as bênçãos do Santo Irmão Aldo, o anjo de Deus em nosso meio. Amém.